Em nosso estudo de hoje, a lição 57 do livro Justiça Divina tem por título Purgatório. Aprendeste a venerar os heróis do passado e suspiras igualmente pelo ensejo de exaltar a virtude. Na senda cristã, rememoras o tempo glorioso dos mártires, invejando-lhes o destino. De outras vezes, sonhas chegar ao plano espiritual por sublime aparição de brandura, serenando as almas impenitentes. E em muitas ocasiões, no limiar do repouso físico, pedes admissão ao serviço dos benfeitores desencarnados, diligenciando o próprio adestramento em obras de instrução e consolo. Entretanto, quase nunca te lembras de que te encontras no mundo assim como quem vive temporariamente no purgatório. Não precisas entregar a própria carne ao dente das feras para demonstrares fé em Deus, nem desvencilhar-te do corpo denso a fim de exerceres os mistérios da caridade. O amor infinito se expressa em toda parte e a terra em que respiras movimenta-se a pleno céu. Embora na parcela de luta em que o passado te atribui ao presente, reflete no ideal de servir e surpreenderás o divino momento de auxiliar, seja onde for. Tens na própria casa os pais sofredores, os filhos inquietos, os irmãos menos felizes e os parentes agoniados. Identificas no trabalho chefes irritadiços, subalternos amargos, clientela exigente e colegas enigmas. No campo social, relacionas amigos problemas, adversários gratuitos, companheiros frágeis e observadores intransigentes. E tanto nos becos mais simples quanto nas mais largas avenidas, segues ao lado de corações que a sombra enredou na teia das grandes provas. Todos, sem exceção, esperam de ti a migalha de amor e a esmola de paciência. Purgatório, purgatório, todos nós, consciências endividadas, estamos nele. O remédio, porém, é o caminho da cura. Ajuda aos semelhantes para que os semelhantes te ajudem. Aqueles que nos rodeiam são hoje os grandes necessitados. Amanhã, contudo, é possível que os grandes necessitados sejamos nós. Emmanuel, volta e meia, ele nos chama à lucidez de entender a posição que a gente se encontra hoje. Todos nós vivemos hoje em um mundo de expiações e provas, segundo a classificação de Allan Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o mundo de expiações e provas é um mundo em que as almas que aqui estamos não somos perfeitas. Aliás, é um mundo em que o mal ainda sobressai sobre o bem, que a gente já consegue perceber pelas nossas indústrias, pelas nossas invenções, que a gente não está ainda, não está mais nos primeiros passos da vida espiritual. Porém, a gente olha para trás, para a vanguarda, para frente, para a vanguarda, a gente vê que tem muita coisa ainda pela frente. Então, a grande maioria de nós aqui na Terra somos ainda almas rebeldes ao Evangelho de Jesus. E quando a gente fala rebelde, a rebeldia pode até se dar ao fato de não conhecer, ou a grande maioria também, de conhecer e ainda não conseguir praticar o Evangelho de Jesus. Mas eu vou chamar a atenção mais uma vez que o Emmanuel ele usa a primeira pessoa do plural, ele se inclui. E é interessante a gente entender também que os espíritos que estão ombro a ombro, lado a lado com cada um de nós aqui, eles também estão em um mundo de expiações e provas. Se for envolver em mundos regeneradores, que é a próxima etapa, em mundos celestes, mundos divinos, também vai ter mundo espiritual lá. Mas esses espíritos que estão aqui trabalhando com a gente estão também na condição de espíritos em expiações e provas. Então, o Emmanuel fala assim, ó, purgatório, purgatório, todos nós, consciências endividadas, estamos nele. Ele está usando na primeira pessoa do plural. Mais uma vez eu chamo a atenção, por quê? Porque a gente ainda tem a mania de idolatrar os espíritos e também, algumas vezes, a gente até exige coisas demais dos espíritos, além do que eles podem fornecer para a gente também. Eu fiz uma comparação um dia desses aqui no estudo, que eu vou fazer de novo. Se eu estivesse desencarnado e recebesse a autorização de auxiliar uma determinada casa espírita, é claro que eu só ia procurar colocar nas minhas mensagens aquilo que fosse de importância para o grupo, baseado na doutrina, baseado em Jesus, baseado em Kardec, aquilo que fosse edificante.
E por esse simples fato, quem está recebendo a mensagem poderia falar assim: ah, o Robson é um espírito superior, mas não sabe que eu trago ainda as minhas dores, apesar de estar do outro lado da vida, mas não estou perdendo tempo também do outro lado da vida. Estou procurando trabalhar, estou procurando ajudar a casa espírita, estou procurando me preparar para daqui a pouco vir para a carne e depois continuar o meu processo de aprendizado. Mas a gente tem esse costume de idolatrar. É claro ó, que vocês estão vendo aí 4 imagens atrás de mim, e essa imagem aqui do Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito aqui, segundo o próprio Emmanuel, ele já tem autorização para sair daqui do mundo de expiações e provas e ir para um outro mundo, um mundo mais superior. Né? Mas a grande maioria dos espíritos, não, a grande maioria dos espíritos estão aqui nesse aprendizado ainda, vem para cá, para a carne, daqui a pouco sai, o que é que eu evoluir, o que é que falta para evoluir ainda? Estamos todos juntos e precisando muito, um respeitar o outro e um ajudar o outro nesse processo de progresso nosso. Então ele bota aqui, ó, aprendeste a venerar os heróis do passado, suspiras igualmente pelo ensejo de exaltar a virtude, e não é errado não vai aqui crítica nenhuma. É claro que a gente tem que ter alguns guias. Eu, por exemplo, estou saindo daqui agora para fazer uma palestra sobre os 97 anos da desencarnação do Leon Denis. Leon Denis, para mim, é um espírito luz, embora, pelo que a gente ainda saiba, ele é um espírito que está em um mundo de expiações e provas, ainda está aqui com a gente. Não sabemos se ele já tem essa mesma autorização que o Dr. Bezerra de Menezes tem, e provavelmente, minha humilde opinião, deve até ter também. Mas é um espírito que está aqui entre nós encarnados, aqui ainda está, né, nos ajudando, ele está no mundo espiritual e está nos ajudando. A gente tomar esses espíritos como guia, como exemplo, é muito salutar. E até porque a gente não vai deixar jamais que a obra deles, né, fique para trás. O Leon Denis escreveu 20 livros no total. Mas depois ele coloca na senda cristã também, a gente começa a rememorar o tempo glorioso dos mártires, a começar por cada discípulo. Fala, meu Deus, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi morto quando Nero tacou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. A gente usa também, rememora. Ou de outras vezes a gente chega a sonhar, né, que vai para o plano espiritual com sublime aparição de brandura. Quando a gente está aqui no repouso físico, a gente tem um costume, né, a gente aprendeu a fazer isso, né, quando vai dormir, já que a gente sabe que a alma não dorme, o espírito não dorme, nós não dormimos, a gente costuma fazer aquela oração rogando a espiritualidade que nos leve para algum serviço, para algum trabalho, mas ele chama atenção a nunca te lembras de que te encontras no mundo, assim como quem vive temporariamente no purgatório. Nós estamos aqui em um processo de provas, é um processo de aprendizado. Esse aprendizado, ele pode ser tanto provacional, como pode ser expiatório também. Então, muitas das vezes, a vida está querendo testar a gente para saber como é que a gente vai agir se a gente não tiver o auxílio do recurso financeiro. Isso pode ser prova, como pode ser expiação, que a gente não faça aqui o julgamento antecipado, achando que nós somos tão culpados a ponto de merecer estar passando por isso. Às vezes a providência divina está querendo da gente apenas que a gente aprenda como utilizar a nossa inteligência nesses momentos. Então a gente vai tentar agir de algumas maneiras e as coisas vão dar errada porque vão estar situando a gente num cenário de prova. É aquela prova que você entra na sala e o professor fica de pé fiscalizando cada aluno para não haver cola e as questões são difíceis e ele está querendo colocar a gente para estudar mesmo, para saber qual é a capacidade de cada um. Mas assim como acontece nas escolas, aqueles que obtêm as melhores notas são selecionados para representar a escola, para daqui a pouco estar fazendo estágio, para daqui a pouco estar tendo bolsas de estudo, para estar fazendo o Enem, estudando para o Enem. É a mesma coisa com a vida também. Aquele que consegue suportar bem suas provas, daqui a pouco está sendo habilitado para estar trabalhando em trabalhos mais nobres, como diz lá no livro nosso lá, né? Quando o serviço está pronto, o servidor aparece. Ou melhor, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E no Evangelho segundo o Espiritismo, também vem dizendo que as grandes obras da regeneração não serão entregues aos soldados, serão entregues àqueles mais bem preparados lá para frente. Então, que a gente possa estar fazendo o nosso papel e entendendo o tempo todo que estamos todos juntos, encarnados e desencarnados,
em um mundo purgatório para o nosso progresso. Que assim seja, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.